Algo muito estranho está acontecendo nos Estados Unidos e não parece estar se encaixando como deveria. E quanto mais se olha para os detalhes, mais cresce a sensação de que estamos vendo apenas a superfície de algo muito maior. Um jovem envolvido em um episódio violento, uma narrativa que surge com rapidez cirúrgica, discursos políticos que parecem prontificados antes mesmo da população conseguir respirar. Tudo isso levanta uma pergunta essencial. Estamos diante de um fato isolado, ou de uma peça dentro de um cenário maior em construção? Porque quando acontecimentos se alinham rápido demais, é natural suspeitar que alguém já esperava por eles. E antes de continuar, fica aqui um pedido simples. Se esse tipo de análise faz sentido para você, deixa o like agora. Não é só apoio ao canal, é apoio à liberdade de questionar. Quanto mais pessoas questionam, menos fácil é manipular. Quem é esse rapaz, afinal? Um desconhecido comum que acordou num dia estranho e decidiu destruir tudo? Ou alguém com um passado complexo, talvez esquecido por sistemas de guerra, treinado em ambientes de conflito, abandonado à própria sorte e posteriormente absorvido por uma narrativa pronta? E se ele não for o personagem principal, mas apenas o rosto perfeito para carregar uma história que precisava surgir? E se ele for menos um autor e mais um instrumento? Não no sentido de controle direto, mas no papel simbólico. Uma figura ideal para alimentar medo, raiva e urgência. Porque reparem em uma coisa, crises não surgem apenas... Elas são apresentadas. A população não recebe apenas fatos, recebe interpretações. Recebe sentimentos já embalados, medo, ameaça, insegurança, urgência. E toda vez que o medo toma espaço, o pensamento crítico perde força. E aí surge outra pergunta inevitável. Esse episódio foi apenas um acontecimento ou foi também uma ferramenta política? Quando o presidente Donald Trump endurece o discurso e associa imediatamente um acontecimento à imigração, à ameaça estrangeira, e a necessidade de controle mais rígido, isso é reação natural. Ou parte de um jogo político conhecido como governar pelo medo? Porque na história, sempre que um povo teme, ele aceita o que não aceitaria em tempos normais. Será que esse episódio serve apenas para informar, ou também para preparar? E se houver algo ainda mais profundo? Algumas análises levantam um ponto ainda mais delicado. E se pessoas semelhantes a esse rapaz não forem apenas indivíduos à deriva, mas consequências tardias de guerras mal encerradas e sistemas que treinam homens para a violência, e depois os largam no mundo como resíduos humanos? E se muitos dos inimigos internos de hoje forem, na verdade, criações indiretas de políticas externas de ontem? Nesse caso, o problema não seria apenas segurança pública, seria responsabilidade histórica. E então vem outro detalhe que incomoda. Relatos sobre possíveis pesquisas antecipadas sobre o nome desse homem antes do episódio acontecer. Se isso for minimamente verdadeiro, levanta uma dúvida impossível de ignorar. Quem sabia antes? Como alguém pode ser pesquisado antes de ser notícia? Seria coincidência? Erro de leitura de dados? Ou indício de que alguém já esperava o que estava para acontecer? Não é acusação, é pergunta. Mas uma pergunta desconfortável. E quando juntamos tudo isso, surge um conceito que quase ninguém gosta de ouvir, mas que é antigo e real. Operações de manipulação por eventos. Não necessariamente crimes fabricados, mas eventos explorados. A história já mostrou que governos nem sempre criam crises, mas frequentemente as utilizam quando surgem. O problema não é o episódio em si, é o que se constrói em cima dele. E aqui a reflexão se torna mais ampla. Esse evento é único ou está anunciando uma sequência? Será que outras situações semelhantes vão surgir, gerando mais tensão, mais medo, mais pedidos por ordem? Porque toda grande mudança social começa assim, com pequenas rupturas que preparam grandes transformações. E se nada disso for apenas político? E se for estrutural? O mundo está vivendo uma transição tecnológica sem precedentes. Milhões de empregos estão ameaçados pela automação. A dependência digital cresce. O dinheiro caminha para desaparecer fisicamente. A identidade passa a ser digital. O comportamento passa a ser monitorável. Nesse contexto, crises de segurança não são apenas problemas. Elas são oportunidades para implementar novos modelos de controle sob a justificativa de proteção. Será que estamos caminhando para uma sociedade onde não se controla mais pessoas com armas, mas com sistemas? Onde não se prende com grades, mas com códigos? Onde não se violenta com força, mas com acesso? Onde você não é excluído pela polícia, mas pelo próprio sistema? E será que os Estados Unidos estão apenas testando esse modelo? Porque se funciona lá, funciona em qualquer lugar. E será que o Brasil está observando isso apenas como espectador ou como futuro receptor? Porque nada impede que discursos de controle, vigilância, restrição de liberdade e monitoramento digital sejam importados para cá,
com outro nome, outra justificativa e outra bandeira. O medo muda de idioma, mas a estratégia é a mesma. E agora vem a pergunta mais delicada. Existe alguma tentativa de derrubar Trump no sentido político, moral e institucional? Não uma ação física, mas uma guerra invisível de desgaste, de narrativa, de caos controlado? Porque ninguém precisa arrancar um líder do poder à força, quando se pode criar um ambiente onde ele parece incompetente, ultrapassado ou descontrolado? Será que estamos vendo só mais uma crise ou o início de uma tempestade programada? E se Trump já age como alguém que espera algo maior? E se suas falas forem menos retórica e mais reação a pressões que não aparecem no jornal? E se, no fim das contas, essa história não for sobre um homem, mas sobre um sistema? Talvez esse rapaz não seja o centro, talvez seja só a faísca, talvez não exista um plano escrito, talvez exista apenas um processo em andamento. Um processo onde crises criam obediência, onde medo cria dependência, onde dependência cria controle. E agora a pergunta que não pode ser ignorada. Isso é só uma fase, ou o início de uma nova era? E a pergunta mais perigosa de todas: estamos sendo informados ou preparados?